Seja muito bem-vindo à Universidade Urbanature. Nesse mais novo programa da Urbanature Film Art, teremos contato com a educação empreendedora. Iremos oferecer conteúdos básicos e sólidos com diferentes temas e assuntos que envolvam arte, cultura e empreendedorismo, para que você tenha a oportunidade de adquirir conhecimento e transformar a sua vida profissional para melhor. Eu sou Gustavo Duarte, fundador da Urbanature, e serei um dos selecionados profissionais empreendedores que aqui passarão a sua experiência e conhecimento. Escolher o melhor ângulo nunca foi tão difícil. Esse é o tema desse episódio da universidade. E por quê? Vamos descobrir? Lembra quando você, fotógrafo, ouviu alguém dizer que seu ângulo é muito bom ou que o seu ângulo não favoreceu alguma coisa e que o olhar do fotógrafo é quem faz a fotografia? Pois então, essas pessoas, principalmente se for seu cliente, não sabem absolutamente nada do que eles estão falando. E ao mesmo tempo, sabem tudo. Engraçado isso, né? A cinematografia é muito subjetiva, porém também ela é muito técnica, o que deixa muitas pessoas e profissionais confusas a respeito do que é uma boa técnica e reprodução cinematográfica. A questão que esclarece todas essas interrogações é que a técnica cinematográfica é baseada em conhecimentos puramente intuitivos, mas não subestime, pois este conhecimento acumulado há décadas é capaz de fazer acontecer uma das maiores indústrias do planeta, a indústria do entretenimento e informação. Iremos ver e estudar agora exatamente estes princípios técnicos que foram herdados e melhorados conforme o tempo passou, até chegarmos aqui hoje e percebermos que essa essência da cinematografia foi extraída e um dos principais resultados acadêmicos dessa arte foi o livro Os 5 Cs da Cinematografia, de Joseph V. Maselli. Essa é a capa do livro, o qual vamos estudar, essa edição aqui, Os 5 Cs da Cinematografia, onde, através de conceitos, esse livro aqui passa o beabá das técnicas cinematográficas. Pois então, antes de começarmos, eu vou fazer uma abordagem geral do que a gente vai ter a oportunidade de aprender aqui dentro desse livro. É possível sistematizar as técnicas cinematográficas aprendidas ao longo dos anos da arte de fazer cinema. A intuição é a faculdade necessária a ser desenvolvida pelo cineasta através das referências visuais de experiências do que fazer ou não. É o famoso olhar subjetivo por detrás da câmera, que expressa o estilo do fotógrafo ou do diretor. Como, por exemplo, é decupado o roteiro literário em planos e narrativas adequadas para cada cena dramática da sequência. A técnica por si só não faz o filme. A arte cinematográfica está ligada à capacidade de contar histórias interessantes através dos recursos cinematográficos, de contar uma narrativa a fim de melhorar o envolvimento do público com o propósito do filme. O objetivo do estudo deste livro é trazer aos profissionais de cinema uma oportunidade de conhecimento de todas as etapas de um filme, inclusive aqueles que são produzidos de maneira independente, onde o autor é o próprio diretor, que é o meu caso, o caso dos meus trabalhos, ou fotógrafo, roteirista e editor do material, fazendo parte desde a concepção ao resultado final nas telas do cinema. Por final, dentro da arte de produzir histórias contadas através de uma câmera, o truque é o mais relevante quando dispomos as pessoas, objetos e ações dentro de uma cena e numa edição posterior. A mágica acontece quando os truques cinematográficos são dispostos sem que o público perceba, sendo que o contrário pode acarretar em fracasso toda uma obra cinematográfica. O livro promete ser o começo de uma longa jornada profissional dentro das técnicas de se contar histórias interessantes para determinado público, de maneira a encantá-lo e absorver toda a sua atenção e, por final, impactar todos os seus sentidos pela experiência que ele teve ao assistir o seu filme. Um filme é composto por muitos planos e é preciso posicionar a câmera nas melhores condições no ambiente, na cena, para que você tenha uma visibilidade geral dos atores, do cenário e da ação que ocorre ali durante a filmagem. Tudo isso é importante saber porque é através dessa visibilidade que você vai conseguir guiar o olhar do espectador objetivamente para a finalidade daquele momento. Ou seja, você precisa aprender a direcionar o olhar do público para aquilo que você
ou o roteiro julga necessário naquela cena. Neste caso, o ângulo da câmera é influenciado por diversos fatores por meio da análise minuciosa das especificidades da história. O ângulo da câmera é responsável pelo ponto de vista do público e pela área abrangida pelo plano que foi captado. E como eu disse anteriormente, esta é, portanto, a técnica cinematográfica que auxilia na expressão da dramaticidade da sua história. Normalmente, o ângulo de posição da câmera é decidido pela interpretação do roteiro pelo diretor. E toma nota de uma coisa: o ato de posicionar a câmera, as luzes, os equipamentos e toda aquela parafernália de equipamento de uma produção é chamado de setup. Você tem um setup quando você coloca difusores, fresnéis, tripés, câmeras, câmera 1, atores, figurinistas e tudo aquilo ali reunido para, na hora da filmagem, aquilo ser um setup. E uma outra observação importante é que nos roteiros literários não apresenta tipo de plano, tá? Isso é feito depois, posteriormente, pela decupagem, exceto algumas rúbricas que às vezes o roteirista ou o diretor pediu para colocar lá para expressar algum sentimento inerente àquela cena, muito importante, como por exemplo falar que precisa de um close ou um insert particular ali naquela cena. Os profissionais envolvidos nessa elaboração dos planos é o diretor, responsável por interpretar as cenas de um roteiro e determinar a melhor forma de dramatizar a ação. O designer de produção, ele faz desenhos de como que será captado essa ação, né? No caso, por exemplo, dos storyboards, que são mais para a publicidade do que para o cinema, e também existe o papel, obviamente, muito importante do diretor de fotografia, que é responsável por posicionar precisamente a câmera e garantir o sucesso da interpretação do diretor para aquele filme. Por isso é tão importante, e a gente consegue ver uma discrepância e uma originalidade muito grande entre os diretores famosos de cinema, né? Você pega um filme aí, clichê do Tarantino ou do Scorsese, você vai ver uma grande diferença de troca de plano, de posicionamento, ângulo e etc. E a história cinematográfica está recheada disso. É uma série de imagens que retrata vários pontos de vista específicos, entre aproximar, afastar, fechar um pouco o ângulo para um close ou abrir para uma paisagem de entrada do seu filme, por exemplo. E é possível também posicioná-lo de baixo para cima e de cima para ver abaixo. O ângulo pode ser posicionado infinitamente pelos profissionais, portanto, para dar a dramaticidade e explicação necessária que a sua cena precisa passar para o público. Então vamos estudar agora um pouquinho e entender alguns conceitos básicos da cinematografia, tá? O que é cena, o que é plano e o que é sequência. É muito importante o entendimento desses conceitos para que lá na frente no estudo do livro você não tenha dúvidas do que é que a narrativa do livro, do que as palavras técnicas do livro estão querendo dizer. A cena define o lugar ou cenário onde decorre uma ação dramática. Guarda esses termos. Uma cena pode constituir-se de um plano ou de uma série de planos, representando um acontecimento contínuo, assim como na vida real. Agora, o plano define-se por uma visão contínua filmada sem interrupção. Se eu ligo a câmera aqui e começo a filmar, eu já estou filmando um plano. Cada plano é uma tomada. Devido a erros técnicos ou sobre a necessidade de se filmar o mesmo plano repetidas vezes, por exemplo, tenho uma cena, vou começar a filmar aqui, e se eu erro essa cena e faço mais uma vez a filmagem dessa cena, isso é uma segunda tomada da mesma cena. Portanto, temos diferentes tomadas de uma mesma cena. Quando o plano é alterado por meio de outros movimentos de câmera, se eu troco uma lente, se eu vou filmar uma ação diferente, então isso é um novo plano e é uma nova tomada. E agora, uma sequência é uma série de cenas ou planos completas em si mesmo, com começo, meio e fim. Ou seja, é um conjunto dos planos que formam uma sequência se ela tem um começo, meio e fim. Pode ocorrer isso em apenas um cenário ou em vários. Uma ação pode corresponder a uma sequência quando continua por vários planos, para representar o fato da maneira contínua igualmente na vida real. O grande motivo de dúvidas é quando o termo cena
e plano são usados de maneira equivalentes. Num roteiro, cada um dos planos é chamado de cena, mas em um roteiro de formato cena master, costumam ser necessários vários planos para filmar todo o acontecimento. Ou seja, tem a cena master e a gente precisa filmar tudo aquilo que está acontecendo ao mesmo tempo na cena. Não ao mesmo tempo das filmagens, mas tudo aquilo que está acontecendo na cena tem que ser pego de uma maneira dinâmica para poder contar as histórias de uma forma contínua. Nesse caso da cena master, você pode usar um único número de cena e representar os planos por A, B, C e por aí vai. Agora, falando a respeito dos tipos de ângulo, vamos entender um pouco alguns conceitos básicos do que é câmera objetiva e do que é câmera subjetiva. Tenho certeza que você, assistindo os filmes, você vai conseguir entender pelo que você vai estudar aqui junto comigo e vai fazer uma referência ao que você já assistiu. A câmera objetiva filma de um ponto de vista externo. O público vê através dos olhos de um observador oculto. Isso pode ser denominado também como ponto de vista do público. Lembrando que os atores nunca olham diretamente para a câmera, ou seja, isso aqui é uma câmera subjetiva. Se ocorrer isso numa cena de um filme, por exemplo, isso estraga completamente o filme e você precisa filmar tudo de novo. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, agora, eu falando com você diretamente, é uma câmera subjetiva. E você vai entender agora o porquê disso. A câmera subjetiva é um ponto de vista pessoal. Ou seja, quando eu olho para a câmera, você se torna parte do filme. E o público participa da ação na tela como se fosse uma experiência própria. O espectador é colocado dentro do filme. Eu te trago para dentro do que você está vendo na tela. Seja participando ativamente ou trocando de lugar com alguém, vendo o fato através dos olhos de um personagem, por exemplo. E o envolvimento é maior com o público quando, a partir dessas técnicas, ele seja surpreendido ou chocado. Basicamente, a câmera subjetiva age como se fossem os olhos do espectador, os seus olhos, e agregam, a partir disso, um maior impacto dramático na narrativa. Quando a câmera subjetiva toma o lugar do ator e torna-se um ator subjetivo, a câmera obrigatoriamente deve simular os movimentos do ator conforme ele se locomove ou interage com o ambiente ou o cenário que ele está envolvido. Nesse caso, os atores que contracenam com um ator subjetivo, ou seja, com um ator que não existe, porque para você colocar a perspectiva dele dentro de uma cena objetiva para o telespectador entender, o olhar dele vai ser a própria câmera. Então, os atores que contracenam com esse tipo de ator subjetivo está contracenando nada mais, nada menos do que com a própria câmera. De modo que passa a ideia de que ele está olhando para o ator ou durante diálogos ou outras interações. Existe um detalhe muito importante a ser observado na câmera subjetiva que entra no lugar do ator, que é a edição de um material contínuo, onde não pode haver cortes muito abruptos que interrompa a ação, porque na vida real não é assim, né? Nós temos uma visão contínua, então não pode haver cortes nesse tipo de câmera subjetiva. E o resultado disso é que tal ponto de vista subjetivo pode ser um grande material com muita informação desnecessária dentro de uma cena. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Também é preciso ter cuidado com o uso prolongado desse tipo de ponto de vista, pois o público estará assistindo apenas a metade da dramaticidade da cena, em que o rosto do ator subjetivo, do ator oculto, não é visto e, portanto, não é absorvido como um fragmento dramático e apenas o que ele vê que é aquilo que impacta o público dentro de uma sala de cinema na hora que está assistindo o filme. Há uma regra ortodoxa da edição desse tipo de plano, onde é possível, por exemplo, fazer alguns cortes aceitáveis, interrompê-los quando é necessário inserir ou um flashback ou a lembrança do ator, do personagem, dessa forma, porque isso não atrapalha a narrativa da câmera contínua, entendeu? Não deforma o ponto de vista da narrativa dada pela câmera subjetiva. Outro possível modo de edição do olhar subjetivo do ator é usar seus aspectos interiores e expressá-los com a técnica, como no caso, por exemplo, de um personagem sobre efeitos do álcool, quando a câmera subjetiva toma o lugar dele, com efeitos e técnicas cinematográficas de movimento de câmera, você pode fazer
e representar melhor esse ponto de vista do ator e fazendo com que o público absorva os fatos sobre o olhar interior do próprio personagem. Seguindo agora o nosso estudo, depois de câmera objetiva, câmera subjetiva, vamos ver a câmera ponto de vista. Ela merece uma atenção especial porque ela fica no meio dessas duas outras, da objetiva e da subjetiva. Então vamos ver e estudar um pouquinho para a gente entender o que ela é. Câmera ponto de vista, ou point of view, grava a cena da perspectiva de um personagem em particular. O POV, que são as siglas, é um ângulo objetivo. Porém, uma vez que fica entre o ângulo objetivo e subjetivo, merece uma categoria que explique mais profundamente o que é um conceito de ângulo e o porquê esse ângulo ponto de vista precisa de uma atenção especial. Para matar essa charada, devemos entender que o ângulo são fragmentos de profundidade e eles são maleáveis. Considerando essa estrutura, o plano POV é o mais próximo que um ângulo objetivo pode chegar de um plano subjetivo e ainda continuar sendo um ângulo objetivo, ou seja, um ponto de vista oculto do telespectador. A explicação é dada, pois antes da inserção de um plano POV, o ator olha para fora da tela. E logo após, esse plano é colocado ao lado do ator e continua sendo um observador oculto. Uma das propriedades básicas da câmera objetiva. Comumente, esse tipo de plano é usado em diálogos, onde a câmera é colocada atrás dos ombros da personagem, posicionando o observador oculto ou o ponto de vista do público ao lado da personagem. E cada ator no diálogo pode ser visto como um ponto de vista do outro. Além de tudo isso, vamos seguir os nossos estudos e vamos entender alguns outros conceitos que fazem parte das técnicas cinematográficas. Nós temos que lembrar o que o público vai enxergar e como aquilo vai impactar a mente e as emoções de quem está vendo. Logicamente, fazendo toda a trajetória da narrativa correta para que se conte uma história para quem está assistindo. Os fatores que determinam o ângulo da câmera é o tamanho do objeto, que tamanho ele vai estar dentro da tela, como ele está preenchendo a tela, o ângulo do objeto, se ele está sendo visto de cima, se ele está sendo visto de baixo, do lado, 45 graus, e a altura da câmera, se está sendo visto de uma câmera baixa ou de uma câmera alta. O tamanho da imagem, quanto mais perto a câmera estiver do assunto, ou quanto maior a lente, maior será a imagem, sendo o inverso também verdadeiro. Quanto mais distante a câmera estiver, quanto mais curta a lente ser, menor vai ser a imagem. Então, quanto mais perto você está da lente da câmera, maior em relação ao seu background você vai estar. Agora nós vamos categorizar cada um desses planos e vamos descobrir para que servem e como eles ajudam na narrativa de um roteiro cinematográfico. O primeiro é o grande plano geral, começando de uma visão progressiva. O primeiro grande plano geral são planos amplos, que mostram grandes áreas do cenário, normalmente em câmera fixa, porém pode-se aplicar um movimento panorâmico, caso você deseje. Quando ainda existir interesse na cena filmada, também, caso você precise acompanhar uma cena dentro de um grande plano geral, é importante que você coloque uma panorâmica ou algum movimento de câmera que veremos nos próximos capítulos. E servem também como planos de reconhecimento durante um filme, ou seja, são utilizados como planos de abertura dos filmes. Quando você vê um filme, por exemplo, começando com um grande plano geral de uma cidade, da cidade de Nova York, da cidade de São Paulo, ou então de um grande descampado verde ou de uma floresta, isso são os grandes planos gerais. O plano geral, que é progressivamente depois deste, é diferente do grande plano geral, porque compreende a totalidade de uma área de uma ação. Ele pode ser definido como um plano capaz de absorver as características dos personagens, do cenário e dos objetos contidos em cena, com a finalidade de familiarizar o público com os atores, com o cenário e com o estilo da narrativa daquele filme. Ou seja, é um plano um pouco mais profundo e ao mesmo tempo ainda um plano aberto. Logo após isso, temos o plano médio. O plano médio ele traz o espectador um pouco mais para dentro da tela. É um plano intermediário entre um plano geral e um close. Os atores eles são filmados acima do joelho e logo abaixo da cintura. E aqui a gente vai ver um plano muito famoso.
É um plano usado para capturar mais detalhes da expressão e dos gestos dos atores. Os planos médios são excelentes para cenas televisivas, pois compreende toda a ação e uma área restrita. São ideais para apresentar fatos que um plano geral preparou anteriormente. E o plano famoso, que é uma derivação do plano médio, é o plano americano, que nasceu no velho cinema de faroeste, onde esse plano pegava e mostrava para o público assim perfeitamente as armas famosas desses filmes, que ficava na cintura dos cowboys e dos forasteiros. O plano americano, ele pega e corta logo acima do joelho da pessoa e preenche todo o resto da cena. Os planos two shots são maneiras usuais também de se aplicar o plano médio. É um plano médio pegando logo abaixo da cintura, e você pode filmar um homem e uma mulher sentados de perfil, são muito importantes para diálogos e também, por exemplo, numa cena com uma narrativa mais profunda entre um homem e uma mulher conversando com as imagens refletidas no espelho, por exemplo. Um ator sentado, outro de pé, e sempre interagindo com algumas expressões, diálogos ou ações. O próximo plano, o close. O close é um plano próximo que filma o ator no meio do tronco até acima da cabeça. Nota-se que esse plano é considerado um plano próximo ou um médio close-up. Aqui a gente vai estudar algumas derivações do close. O close é muito importante e a gente também vai ter dentro do livro uma seção, um capítulo para estudar somente o que é close. Um close de cabeça e ombros, onde é filmado logo abaixo dos ombros até em cima da cabeça. E também podemos obter um close do rosto, enquadrando apenas a região do rosto. Ou então um super close, que enquadra a região logo abaixo dos lábios até o topo da cabeça. Quando um close não está especificado no roteiro, normalmente filma-se um close de cabeça. Logo após estes planos, também existem os planos descritivos. Os planos descritivos, eles podem ser definidos como planos continuados ou planos conjuntos, onde por meio de outros equipamentos e outras técnicas, a gente consegue mais movimento e profundidade de câmera. Exemplos são planos com câmeras móveis, como o movimento panorâmico, quando a câmera gira sobre um eixo vertical acompanhando a ação, ou o dolly, que é o carrinho, que você senta num carrinho e pode fazer vários movimentos de câmera sobre um trilho. E tem o crane, que é a grua, né? Ou hoje em dia os cranes que você segura e são estabilizadores de câmera. E tem o boom, que é o pedestal. E a respeito de todos esses equipamentos também existem as derivações hoje em dia. Lembrando que esse livro é de 1965. O exemplo de como os planos podem ser descritivos sobre o tipo de plano que ele representa seria, por exemplo, se uma cena fosse filmada em um plano médio para um close progressivo, utilizando um carrinho. Os planos onde as câmeras seguem os atores também são chamados de tracking shot. Plongé é o nome dado ao plano em que o ângulo da câmera é posicionado para filmar o objeto de cima para baixo. Sendo que o contra-plongé é o contrário, sendo feito a câmera de baixo para cima. E o contraplano é uma cena feita na direção oposta de um plano anterior. Ou seja, é como se eu estivesse filmando as minhas costas depois. E o plano putin é aquele que corta diretamente para uma parte da cena anterior, normalmente sendo para um personagem ou para um objeto de cena. O cutaway é um acontecimento secundário que ocorre fora da cena anterior, a distâncias maiores ou em outra cena. Plano de reação é um plano silencioso, por exemplo, normalmente um close de um ator reagindo ao que o outro está dizendo ou falando. Ou seja, algum personagem está falando, depois aparece já um close de um ator contracenando com ele, onde mostra bastante plano de reação. Isso aqui no Brasil não é utilizado muito, isso é como se fosse um insert, mas lá em Hollywood, de onde é esse livro, eles separam os inserts de um close de um plano de reação. Tem um nome específico, porque é um ângulo com muito poder dramático dentro da narrativa de um roteiro. E além dessas nomenclaturas,
Para nomear conteúdo de plano conjunto, conseguimos descrever também a lente usada para determinado tipo de plano, como por exemplo, uma grande angular ou uma teleobjetiva e zoom. Grande angulares são lentes de curta distância focal que conseguem abranger um grande espaço, e as teleobjetivas são lentes de grande distância focal que conseguem focar em um curto espaço e fazendo a ilusão do zoom, por exemplo, ou então uma própria lente zoom. O número de atores dentro de uma cena também pode determinar o plano a ser filmado, como por exemplo o two shot para 2 pessoas, o three shot para 3 pessoas ou um group shot, quando existe um grupo de atores e todos precisarem estar incluídos em um único plano. Esses termos descritivos costumam ser utilizados em conjuntos com o tipo de plano que está sendo filmado, para ajudar a identificar aquilo que é solicitado. Depois da gente entender um pouco a respeito dos nomes, nomenclaturas de planos e de tamanho de imagem, agora nós vamos entender um pouco mais a respeito de ângulo do objeto. Todo objeto a ser filmado é tridimensional. O desafio do fotógrafo, do diretor de fotografia, é filmar os objetos tridimensionais em um plano bidimensional. Para isso, é necessário usar o artifício de inclinar a câmera em relação ao assunto que está sendo filmado, com a finalidade de dar-lhe profundidade. As formas de dar profundidade em um filme são através da iluminação, por exemplo, dos movimentos de câmera e do ator, da sobreposição do objeto a ser filmado, a obtenção de uma perspectiva linear e atmosférica com o uso de lentes de curtas distâncias focais, por exemplo. Porém, o método e a técnica mais eficaz para gerar profundidade de campo, para gerar a ilusão da tridimensionalidade, é a escolha de ângulos adequados. E normalmente se utiliza o ângulo de 45 graus para poder produzir essa característica de profundidade em um campo bidimensional de figuras tridimensionais. Agora, outro conceito muito importante que vamos abordar aqui é a altura da câmera. A altura da câmera é igualmente importante à distância e o ângulo a ser filmado. Na maioria das vezes, a altura é negligenciada pelos profissionais de produção, quando colocam como prioridade a própria altura dos seus olhos. Ao colocar como prioridade as características da cena e regular a altura da câmera, o profissional domina o poder deste atributo em impactar dramaticamente no que está sendo filmado, auxiliando na narrativa do projeto. Vamos ver agora algumas alturas padrões e as nomenclaturas e o impacto que ela gera no seu filme. Por exemplo, o ângulo plano. O ângulo plano é filmado da altura dos olhos de um observador mediano ou da altura dos olhos de quem está sendo filmado. Esses planos eles tendem a ser menos interessantes do que os ângulos superiores ou inferiores. Não distorce as linhas verticais, portanto você pode filmar a fachada de um prédio que ele não vai distorcer as linhas verticais desse prédio e vai visualizar de forma real aquilo que está sendo filmado. Os planos objetivos, que representam a perspectiva de um observador, como vimos anteriormente, devem ser filmados da altura dos olhos de uma pessoa de estatura mediana, de mais ou menos 1,67 m. Porém, os closes objetivos são necessários que sejam filmados da altura dos olhos da personagem, mesmo ele estando de pé ou sentado. Quando há diferença entre as alturas de um ator ou outro, os closes ou POV necessitam seguir a altura particular de cada um, como por exemplo a câmera POV de uma criança e de um adulto conversando, por exemplo. É necessário simular a altura e os movimentos do ator subjetivo, por exemplo, ou da câmera POV para a altura do personagem, proximidade com quem eu estou falando. E todos os ângulos são relativos e deve-se considerar a altura do objeto que está sendo filmado para posicionar corretamente a câmera. Agora iremos dissertar um pouquinho a respeito dos ângulos de câmera alta ou câmera baixa, que são denominados plongés. Toda inclinação de câmera para baixo é considerado um ângulo plongé. Ou seja, eu posso fotografar desde uma formiga em ângulo plongé a uma cena em grande plano geral de uma ação que está acontecendo numa pista, por exemplo, em ângulo plongé, visto de cima para baixo.
Pode-se optar para o uso do plano plongé por motivos estéticos, técnicos e psicológicos. Posicionar a câmera de cima para baixo pode resultar em uma imagem mais artística e melhorar o foco de uma ação que esteja ocorrendo, por exemplo, em profundidade e influenciar a reação do público. Caso de uma perseguição com carros, a perseguição de um ladrão e da polícia, entre outros exemplos que a gente pode citar, uma profundidade em câmera alta. E através disso, os planos plongés ajudam o público a familiarizar-se com o local, com a geografia e da interação dos atores com o cenário. Toda ação que demanda profundidade de campo pode ser vista melhor de um ângulo alto. Se filmada em ângulo plano, perde muita informação importante, pois a área não é filmada em sua totalidade, como por exemplo um jogo de futebol. Se a gente filma um jogo de futebol em tela plana, a gente não consegue ver a profundidade do campo, por exemplo. A inclinação do plongé também pode ser usada a favor da dramaticidade e da narrativa, quando, por exemplo, a câmera é posicionada através de uma personagem, fazendo com que fique sob o olhar do público, diminuindo a sua importância. Por exemplo, você colocar uma câmera alta em cima de uma pessoa, a câmera oculta, a visão do público oculto, ele vai olhar de cima para baixo para essa pessoa, diminuindo ela diante aos olhos da plateia e também aos olhos da narrativa, do cenário e de outros atores. Por exemplo, planos plongé diminui a percepção de velocidade dos objetos filmados. Esse efeito é maior quando o objeto se afasta ou aproxima da câmera. Pode ser na diagonal ou pode ser na horizontal. Se você está filmando em ângulo plongé muito alto, a velocidade dos objetos, dos carros, por exemplo, se você filma de drone e muito alto, a velocidade dos carros, do metrô, tudo parece muito mais devagar do que realmente é. E toda a inclinação para cima é considerado o inverso, o contra-plongé. Os ângulos contra-plongé devem ser usados quando desejar provocar ou uma reação de assombro, ou entusiasmo, ou curiosidade, porque aumenta a altura e a velocidade do objeto, ao contrário do plongé. Um ângulo contra-plongé, quando você vai filmar, por exemplo, uma corrida de carros e você coloca perto da pista de uma curva, os carros que se aproximam aumentam muito a velocidade, e esses ângulos são muito desejados quando o assunto é importante, pois remete por detrás de um posicionamento de baixo para cima um sentimento de força e poder, de alta velocidade e de um contexto geral, aumenta o impacto e a ação da cena dramatizada por ele. Podem ser usados também para auxiliar a narrativa, como por exemplo nos planos point of view, os POVs, entre o ator predominante e o subordinado, fazendo com que o público envolva emocionalmente dentro da cena. Outra situação a se pontuar é no exemplo de destacar atores e objetos durante uma cena, posicionando-os ligeiramente à frente dos demais e filmando de um ângulo baixo. Isso aumenta o tamanho da imagem do primeiro plano em função do segundo. Além de todos esses planos de câmera alta e câmera baixa, também conseguimos categorizar os planos como dupla inclinação. Deve-se considerar a filmagem com dupla inclinação de câmera sempre que desejar obter o máximo de efeito tridimensional e a máxima convergência entre linhas. Fora isso, existem os ângulos oblíquos. Os ângulos oblíquos ou holandeses eles devem ser usados com cautela, porque consiste em desequilibrar o eixo vertical da câmera com o eixo vertical do que está sendo filmado. Deixa a imagem representada na tela em desequilíbrio. Usa ângulos oblíquos para cenas que demandam um teor narrativo de instabilidade, violência ou subjetividade. Seria a mesma coisa se vocês estivessem me vendo com o eixo vertical da câmera desnivelado com o meu eixo vertical, me deixando obliquamente solto aqui na tela. Alguns exemplos em que você pode usar os ângulos oblíquos são, por exemplo, em catástrofes naturais causadas pelo homem, ou um acidente, um incêndio, rebelião, luta, naufrágio, terremoto, fuga, etc. E se precedidos ainda de alguns planos calmos e estáticos,
pacíficos, essas cenas serão muito mais eficazes e impactantes. Os planos oblíquos também podem ser utilizados em sequências de montagem, para criar uma impressão geral de passagem do tempo ou espaço, etapas de processo de fabricação de um produto, publicidade e outras aplicações, onde se deseja chamar a atenção do público e criar uma instabilidade e estranheza na visão do que o público vê. Uma imagem que é inclinada para a direita é ativa e vigorosa. Agora, quando uma imagem é inclinada para a esquerda, ela é fraca e estática. A partir de agora, chegamos num patamar muito importante desse capítulo do livro, porque é como a utilização desses ângulos de câmera são feitos na prática. Bom, a área fotografada ou tipo de plano é o ponto de vista, ou ângulo da câmera em relação ao objeto. Podem ser utilizados em várias combinações para produzir um filme com variedade visual, interesse dramático e continuidade cinematográfica. Uma das principais atenções ao utilizar os ângulos de câmera é a respeito das áreas. A área fotografada, ela determina o tamanho da imagem do objeto no filme. A câmera pode filmar planos gerais, como vimos anteriormente, com imagens minúsculas, ou closes, com imagens grandes. Tem que entender também que os tamanhos de imagem podem ser utilizados numa série de planos para representar o fato de uma forma progressiva ou regressiva. E aqui eu peço atenção para que guarde essas nomenclaturas, pois na edição do material, na montagem, isso é demasiadamente importante. Então, de forma progressiva ou regressiva e contrastante ou repetitiva. Uma sequência, ela pode começar e terminar com qualquer tipo de plano. E o mais importante nisso é a mudança progressiva no tamanho da imagem de um plano para o outro. Planos contrastantes utilizam pares de imagens de tamanhos diferentes em oposição, como por exemplo, a mudança de um plano geral para um close. E os planos repetitivos utilizam uma série de imagens do mesmo tamanho. Pode ser um conjunto de closes fotografando a reação das pessoas diante a um fato, ou uma sucessão de planos gerais retratando várias plantas industriais, por exemplo. E o mais importante é retratar de forma criativa e eficaz a narrativa presente em cena, através da associação dos planos, que podem ser mesclados entre si, a fim de gerar a continuidade cinematográfica e a expressão dramática. Além da importância da área para visualizarmos a importância do posicionamento dos ângulos, também existe o ponto de vista. E o ponto de vista determina o ângulo da imagem do objeto, ou o ângulo da câmera que o público vê o objeto. E o ponto de vista pode ser progressivo ou regressivo, contrastante ou repetitivo, assim como na decupação das áreas. Numa série progressiva ou regressiva, cada ângulo é maior ou menor que o ângulo precedente. Os ângulos também podem progredir em altura, passando de um ângulo baixo a um ângulo plano e finalmente a um ângulo alto. Ou regredir da mesma maneira, só que inversamente. Ou também podem assumir a relação de progredir em relação ao objeto que está sendo filmado, passando, por exemplo, de um ângulo frontal para um ângulo lateral, então, por final, dando uma volta completa e tendo um ângulo traseiro. Toda série de ângulos que progride ou regride de maneira ordenada para frente ou para trás, para cima ou para baixo, é governada por esse princípio. Ângulos contrastantes são pares de planos que utilizam ângulos de câmera em direção oposta ao outro. Um ângulo alto pode ser seguido de um ângulo baixo, por exemplo. Um ângulo baixo de um ângulo alto ou um ângulo frontal de um ângulo reverso. E um ângulo reverso de um frontal. Ou seja, os ângulos têm que representar um ponto de vista completamente opostos. E isso é o ângulo contrastante. E os ângulos repetitivos são uma série de ângulos similares aplicados a um objeto. E agora nós vamos aprofundar mais um pouco e vamos descobrir o que é necessário para a gente escolher a área e o ponto de vista a ser filmado. Em geral, é difícil determinar onde um plano termina e o outro começa.
No entanto, é necessário que ocorra uma mudança definitiva, tanto no tamanho da imagem quanto no ângulo de câmera. Isso é muito importante para evitar erros durante a filmagem e a mudança de planos. Uma mudança de ângulo sutil com o mesmo tamanho de imagem dará a impressão de que as figuras mudaram de posição de maneira abrupta. O mesmo se aplica aos ângulos de câmeras contrastantes. Portanto, é necessário tomar cuidado na sua correta aplicabilidade. Numa série de ângulos de câmeras repetitivos, não varie imagens tentando mantê-las no mesmo tamanho. Mantenha a câmera à mesma distância de cada objeto. Filme cada objeto no mesmo ângulo e use ângulos similares ou ângulos opostos correspondentes. O tamanho da imagem e o ângulo da câmera devem ser integrados. A progressão no tamanho da imagem também deve usar ângulos de câmeras que se movem ao redor do objeto e o filmam de um ângulo lateral conforme a câmera se aproxima. Para que sejam mais eficientes, pares de planos contrastantes podem utilizar contraste tanto no tamanho da imagem quanto no ângulo de uma câmera. Por exemplo, em um filme onde você está filmando uma pessoa ou um diálogo e você filma em um câmera two-shot, ângulo plano, e uma imagem grande plano geral em plongé, por exemplo, da mesma cena. Agora, além da área, do ponto de vista, também vamos retratar a ação. O ângulo da câmera escolhido para cada plano é determinado pela forma como os personagens e a ação devem ser representadas naquele momento particular da narrativa. A progressão simples de um plano geral a um close nem sempre resulta no melhor tipo de sequência. Por exemplo, o tema ou conteúdo dramático da história pode demandar que a câmera grave primeiro um close, com a finalidade de isolar, enfatizar ou representar um objeto pequeno. Um grande plano geral pode ser necessário para retratar alcance, grandeza ou complexidade, para que o público aprecie a totalidade, a vastidão e a beleza ou o conflito que está acontecendo na história naquela cena. Deve-se, antes da filmagem, dividir a ação geral de cada sequência e determinar, de antemão, o que tipo de plano será necessário para cada parte daquela ação. Para mostrar o cenário, use plano geral, ou na presença de natureza abundante, por exemplo, um grande plano geral. Passe para um plano médio para apresentar atores como grupo e use closes para planos individuais que preencham a tela. Empregue planos gerais para mostrar atores em relação ao segundo plano e forneça-lhes espaço para se movimentar de um lugar ao outro conforme a ação evolui, Use também planos médios, particularmente two shots, para mostrar interações importantes entre dois atores. Utilize close para enfatizar uma ação em particular ou para isolar o ator de toda uma cena. Use planos detalhes para exibir objetos ou ações muito minuciosas em tela cheia. Aproxime a câmera conforme a ação se desenvolve e recue a câmera para simular novamente a cena geral, representar novos desdobramentos ou apresentar um novo ator e permitir que os atores se movimentem durante a cena. Não tente contar toda a história em um único plano. Lembre-se de que uma sequência é uma série de planos e que cada plano deve representar uma parte da história da melhor perspectiva possível para o telespectador, fazendo com que a narrativa, a força dramática daquele momento, daquela cena, daquele filme, seja impactante e seja única. Pense primeiramente na área necessária para cada plano em particular e depois no melhor ponto de vista. Pergunte-se: quanto deve ser incluído nesse plano? O que dessa cena eu preciso incluir e o quanto eu preciso incluir? Onde a câmera deve ser posicionada para ver cada parte da ação? Quais são os enfoques e perspectivas das ações que eu quero dar? E por assim em diante eu consigo colocar a câmera. Então, é preciso colocar esses pontos de vista como base nas peculiaridades estéticas e dramáticas do projeto cinematográfico. Depois de entendermos o que é necessário para posicionar um ângulo de câmera, a área, o ponto de vista e a própria ação daquela cena, vamos ver o que é requisitado pela cena quando nós pretendemos angular a nossa câmera de forma correta, a passar aquilo que o roteiro pede ao diretor e o que o diretor
demanda aos diretores de fotografia e toda aquela série de planos para no final retratar a dramaticidade da história presente. Cada cena deve ser considerada parte de uma sequência ou série de planos, mas precisa receber atenção individual com base nas especificidades das histórias, além dos fatores estéticos, técnicos e psicológicos que determinam os ângulos de câmera, aspectos dramáticos, editoriais, naturais e físicos a serem levados em conta. E vamos começar falando sobre os fatores estéticos das cenas a serem filmadas. Muitos fatores estéticos devem ser considerados na escolha do ângulo da câmera adequado. Todos os elementos de composição, atores, objetos, cenário, segundo plano, os veículos, devem ser estudados tendo-se em mente os movimentos dos atores e da ação geral da cena, para que sejam dispostos, posteriormente, os planos das câmeras e a correta angulação da câmera. A disposição dos objetos deve facilitar a encenação e proporcionar uma fotografia agradável para obter o efeito desejado. Talvez seja necessário agregar ou eliminar alguns itens. Não menos importante que os fatores estéticos da cena, também existem os fatores técnicos. Poucas restrições técnicas, porém, são impostas a cineastas de ficção, seja em estúdio ou seja em algumas outras locações de filmagem. Por sua vez, devido a limitações de orçamento, equipe, transporte e outras funções dentro de uma produção, a maioria dos fotógrafos de documentário tem menos equipamentos de câmera ou de iluminação e objetos de cena. Escassez de pessoal treinado, instalações elétricas ruins, tempo insuficiente e todos esses fatores contribuem para os problemas técnicos enfrentados por fotógrafos de não ficção que filmam em locais reais. Além de todos esses fatores de cena, de estética, de técnica, existem os fatores psicológicos. Conforme foi explicado no tópico sobre a altura de câmera, o público pode ser afetado emocionalmente pelo ponto de vista da câmera. Um ângulo alto, baixo ou oblíquo ou objetivo coloca o espectador numa posição diferente daquela que costuma representar uma perspectiva objetiva da altura dos olhos e influencia enormemente na sua reação emocional aos acontecimentos apresentados na tela. Esse ponto de vista pouco comuns podem fazer com que o espectador sinta mais identificado com o filme e com os atores na tela. Se o efeito desejado é o desinteresse, ou se a cena é demasiado violenta para ser vista no close, planos gerais e médios posicionarão o público a certa distância do acontecimento. Planos mais fechados, de fato, ajudam a envolver o espectador na ação. Traz mais presença para o olhar oculto do espectador. Ângulos subjetivos tendem a retratar a cena conforme o ator na tela a vê e envolver o espectador ainda mais intimamente na história. É quando realmente você chama o telespectador para dentro do filme e faz com que ele participe ativamente, tanto com o seu ponto de vista ou com um ponto de vista emprestado de outro ator. Por meio de um tratamento de câmera subjetivo e distorcido, o espectador pode realmente experimentar a atitude embriagada, frenética ou insana do ator através de cujos olhos ele está vendo. E o principal propósito psicológico de um filme é levar o público a reagir de determinada maneira. Quer seja o propósito do filme em vender, educar ou entreter. Seu sucesso depende de quanto o espectador se interessa por sua história ou mensagem, assim como em todas as diferentes expressões artísticas. O poder, o objetivo, o propósito de qualquer ação artística é interessar a quem está vendo ela, ou seja, uma escultura, ou seja, num livro, ou seja, numa apresentação teatral ou dentro da arte cinematográfica. Fora isso, existem os fatores dramáticos, que iremos aprofundar um pouquinho agora. Se a história pede um tratamento emocionante da ação, é necessário analisar os fatores dramáticos. Em geral, a câmera não deve interferir na narrativa. Um assunto inerentemente dramático, uma vez que é capaz de interessar o espectador apenas por seu conteúdo, demanda pouco ou nenhum tratamento especial da câmera.
Por exemplo, um discurso dramático não deve ser filmado com iluminação e ângulos elaborados ou ações em segundo plano que causem distração, se toda a atenção do público está voltada ao locutor. O fotógrafo deve estudar o fato a ser filmado, juntamente ao roteiro, e decidir se a participação efetiva da câmera trará vantagens à narrativa ou se a câmera deve funcionar meramente como um observador imparcial, como é o caso da câmera objetiva. Temos também presente aqui os fatores editoriais. As peculiaridades editoriais costumam determinar os ângulos da câmera preferidos para uma série de planos. Normalmente, os roteiros de filmagens detalhados especificam o tipo de plano ou o tratamento de câmera. Muitos deles, no entanto, são escritos no formato Cena Master, em que o tratamento de filmagem é deixado para o diretor e o fotógrafo. Se este estiver gravando um documentário sem roteiro, por exemplo, tem de filmar de acordo com as especificidades editoriais. Embora se possam tratar separadamente algumas cenas importantes do filme, todas as cenas devem ser consideradas em relação às demais numa sequência, com começo, meio e fim. O fotógrafo precisa planejar o acontecimento como um todo e decidir sobre sua divisão em planos individuais. Ele tem que decidir quanto do cenário deve ser incluído no plano geral, que partes da ação demanda planos médios e quando dar ênfase por meio de closes. Fora todos esses fatores, dentro de uma cena, existem também os fatores naturais. Ao filmar em locações externas, a posição do sol, o clima e o terreno influenciam a escolha dos ângulos da câmera. A filmagem ao ar livre depende do ângulo do sol, com exceção dos efeitos especiais, como é o caso das cenas em contraluz. O ângulo do sol é melhor quando a cena é iluminada da lateral ou a um ângulo de 45 graus. Mesmo com um planejamento cuidadoso para tirar o máximo proveito do sol em diferentes momentos do dia ou da estação, isso restringe a escolha dos ângulos da câmera durante a filmagem ao ar livre. O clima também pode ser um fator. Embora a luz difusa, a luz penumbrosa, ela permita ser filmada com facilidade de praticamente qualquer ângulo. O terreno, em particular, em segundo plano, pode forçar o fotógrafo a escolher ângulos de câmeras que incluam ou eliminem árvores, estradas, montanhas ou alguns outros elementos naturais. E além dos fatores naturais, existem os fatores físicos, porém, raramente interferem na escolha dos ângulos de câmera de um cineasta que filma em estúdio, por exemplo, ou em alguma locação pré-determinada onde é possível moldar a cena. O fotógrafo de documentário, por exemplo, ele sofre das dificuldades já pré-impostas pelo cenário ou pela locação que for, os quais não é possível moldar. Fora isso, fora todos esses preceitos, agora vamos ver como angular corretamente as câmeras em placas e materiais impressos. Símbolos, placas, etiquetas e identificações similares devem necessariamente ser gravadas de um modo em que a letra entre na tela pela direita e deslize pela imagem da direita para a esquerda. Deve-se tomar cuidado para inclinar a câmera de maneira descrita ao filmar planos com câmera fixa. Ângulos de câmeras frontais podem causar um efeito saltitante, em que as letras se separam ao atravessar a tela de uma maneira frontal. Placa, pôsteres, manchetes de jornal, rótulos ou qualquer material impresso, como cartas e relatórios, devem ser posicionados no quadro com uma inclinação para cima, isto é, do canto inferior esquerdo ao canto superior direito. Este tratamento é essencial quando duas ou mais linhas têm de ser lidas, porque o olho tende a ir para baixo a fim de ler a linha seguinte. Se o material impresso for inclinado para baixo, o olho será forçado para cima para ler a linha seguinte. Esse movimento de olho não é natural e incomoda muito o espectador. E não é recomendável fazer com que o espectador, que o público, reaja com desagrado ou tenha de se esforçar para ler materiais apresentados em ângulos impróprios. E também existem alguns ângulos de câmeras problemáticos. Por exemplo, inclinar a câmera a fim de obter determinado efeito pode apresentar problemas fotográficos imprevistos. Um plano geral filmado
com uma lente grande angular pode incluir a largura desejada, porém enquadrar elementos em excesso do primeiro plano. Abaixar a câmera eliminará parte do primeiro plano sem perturbar a composição. Uma solução a ser também considerada é levar a câmera de modo que o cenário seja visto de um ângulo plongé. Se for preciso usar uma lente grande angular para filmar uma área apertada, não se deve inclinar drasticamente a câmera para aumentar a distorção perspectiva. Quanto maior a amplitude da lente da câmera, mais convergência linear. Nesse caso, o ângulo da câmera deve ser tão frontal quanto possível para evitar uma imagem estranha de dimensões reduzidas. As pessoas em cenas não devem se dirigir à câmera para pegar objetos, por exemplo. Por exemplo, um mecânico alcançando uma ferramenta em primeiro plano, porque a mão pode parecer grande demais. Em tais situações, tente manter os atores equidistantes, ou seja, na mesma distância da câmera, senão o ator mais próximo parecerá excessivamente grande em comparação a um ator posicionado um pouco mais para trás. Após considerar tudo isso, chegamos então à conclusão do primeiro capítulo dos 5 Cs da cinematografia de Joseph V. Maselli. Essa é a capa do livro e quero concluir com vocês e fazer um apanhado geral de tudo que estudamos, dizendo que os ângulos de câmera certos podem ser um fator decisivo para conseguir a aprovação ou a indiferença do seu público. O tamanho da imagem e o tamanho do ângulo, então, determinam quanto do assunto o espectador verá e de qual ponto de vista isso será posicionado a ele. Sempre que a câmera se move, o público é transportado a um novo ponto de vista, uma vez que o público não deve ser deslocado sem necessidade, e toda mudança no ângulo da câmera precisa ser considerada como critério. Seja trabalhando com um roteiro ou sem planejamento prévio, o fotógrafo tem de filmar os acontecimentos com um padrão de edição bem definido em mente. A série de planos que formam uma sequência deve ser filmada com tratamento progressivo, regressivo, repetitivo ou contrastante, de modo singular ou em combinação, dentro de uma sequência. E não como uma confusão de planos estranhamente sem sentido, e você coloca um plano aberto ali, um plano geral ali, americano, um corte, um close, sem pé e nem cabeça. Portanto, para alcançar verdadeiro sucesso, surpreender visualmente o público apresentando novos pontos de vistas, diferentes tipos de planos, imagens de tamanhos variados, num padrão imprevisível. Uma série de closes pode ser seguida por um grande plano geral, uma sequência pode abrir com um close, em vez de um plano geral. A câmera deve ver os fatos por este ângulo. As imagens podem ser ampliadas num plano e reduzidas na seguinte. Os atores ou os movimentos de câmera devem ser alterados, trocados, invertidos, não simplesmente repetidos em um padrão similar. Os cenários devem ser vistos da lateral ou mesmo até de cima, num plongé, e não sempre de frente numa câmera ângulo que não traz nenhuma profundidade, por exemplo. A variedade visual tem de dar o tom para que o público se mantenha interessado no que está acontecendo e no que vai acontecer depois durante a sua história. Se os filmes forem compostos e realizados numa progressão linear, plano geral, médio, close, o público inconscientemente esperará certo tipo de plano, certo tipo de ângulo, certa duração de cena e etc. Desse modo, torna-se tedioso ver o filme. É preciso mostrar aos espectadores algo de diferente a cada oportunidade. O uso cuidadoso do ângulo da câmera confere variedade e impacto à sua narrativa. Devem-se escolher ângulos de câmeras planejados para captar, sustentar e apontar o caminho para o interesse contínuo do público até o final da sua obra. Por aqui, nós terminamos o primeiro capítulo do livro Os 5 Cs da Cinematografia. São 77 páginas dentro deste primeiro capítulo e eu as resumi em 20. Lembrando que o PDF com esse resumo para ajudar e facilitar no entendimento de tudo isso que nós discutimos aqui nesse vídeo agora, é só fazer o download, o resumo está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula do segundo capítulo desse vídeo, que é continuidade. Vamos ver isso no próximo capítulo e eu conto com a sua presença. Muito obrigado!